No dia mais claro, na noite mais denso, o mal sucumbirá ante nossa presença. Está começando aqui mais um BarbaCast da UB Editora, rapaz, com essa galera espetacular, o seu podcast de quadrinhos semanal. A gente teve aí um pequeno momento que o mal não sucumbiu, né? E deu uma segurada aqui em nós três, principalmente nesse que vos fala nesse momento. Fiquei mal, galera, então a gente teve uma semaninha sem programa, mas estamos de volta aqui para falar deles, os Lanternas Verdes, a Tropa Esmeralda, a galera que, porra, eu amo demais, os policiais espaciais de roupinha verde que a gente tanto curte do universo DC, e a gente tem um programa bem legal para rolar hoje, tá? Começando aqui, apresentando o meu querido amigo Alexandre Batista, aquele que conhece muito de Gladiador Esmeralda, mas não manja nada do Gigante Esmeralda. Salve, galera! O poder do Lanterna Verde vai cuidar disso, citando o brinquedinho do McLanche Feliz. E com a tosse maravilhosa. E aqui com o Lucas Souza, que adora um certo Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Fala aí, galera. Aquele filme não é ruim, cara. Ele foi feito na época errada, né? Parece muito os filmes da Marvel atuais, mas vocês não estão prontos. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu apoio essa conversa. Ih, rapaz, isso aí um dia vai render um bom programa quando nós fizermos a Tier List. Isso tá na minha pauta, tá? Tier List com todos os filmes da DC feitos, não só esses últimos, todos os filmes da DC. Ainda vai rolar essa Tier List em breve, tudo depende do seu comentário, do seu like aí, independente se você está assistindo a gente no canal Pelas Barbas de Odin ou no canal da UB Editora, tá? Deixe seu like, seu comentário e vá lá no outro canal também e se inscreva lá e acompanhe a programação de lá, que sempre tem muita coisa boa nos dois canais, tá? E você também pode estar ouvindo a gente na Amazon Music, no Spotify ou no Deezer, então também seja muito bem-vindo aí ao nosso programa de hoje. E hoje, cara, então a gente vai falar da Tropa dos Lanternas Verdes. Nós, inicialmente, sempre tem novidades aqui, sempre tem uma pegadinha na nossa pauta, né, que eles nunca sabem, tá? A gente, inicialmente, ia fazer simplesmente um top 5 melhores histórias dos Lanternas Verdes, mas eu dei uma mudada nisso e a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas isso continua, tá, na nossa pauta. Mas calma. Antes disso, tem indicação do Barba e uma indicação pro Alexandre Batista, tá? De um filme que eu vi e que foi uma grata surpresa. Longe de ser um filme maravilhoso e imperdível, tá? Mas é um filme... eu não sei nem se eu posso chegar a esse ponto, mas um filme para fãs De Volta para o Futuro. O filme, inclusive, referencia e comenta bastante de Volta para o Futuro, chamado 16 Facadas. Vocês já ouviram falar? Nunca ouvi falar. 16 facadas? Exatamente. É um filme exclusivo da Amazon Prime, é uma produção da Amazon Prime. Tem até alguns atores conhecidos, não é uma superprodução. Ele tem um pouco de cara de filme feito para streaming, filme feito para VHS, tá? Ele não tem um puto orçamento, mas ele tem alguns atores conhecidos. E a história é a seguinte: acontecem alguns assassinatos na escola no ano de 1985, se eu não me engano, 87, alguma coisa assim, tá na década de 80, e 3 meninas são mortas com 16 facadas, em dias seguidos, assim, tá? A gente vem para os dias de hoje, e uma menina é filha de uma mulher que era amiga, tinha estudado com essas mulheres que foram esfaqueadas, e essa mãe dela também é esfaqueada nos dias de hoje, com o retorno desse assassino das 16 facadas. Ela também morre com 16 facadas. E ela acaba, por um motivo lá no filme, viajando no tempo para a época da escola da mãe dela, 35 anos antes, no passado, na década de 80. E ela vai conhecer os pais dela na escola e tentar impedir que esses crimes aconteçam. E aí entra um pouco de Volta para o Futuro aqui, porque ela tá vendo que os pais dela não são exatamente o que ela acha que são, e ela tá presa aqui naquela questão de paradoxo. Será que eu estou mudando o futuro com as coisas que eu estou fazendo, tentando impedir certos assassinatos? E ainda tem um pouco também de Meninas Malvadas, porque a mãe dela é meio que a Regina George, ela é meio a filha da puta da escola. E ela acha que, não, minha mãe é uma santa. Não, tua mãe é uma filha da puta. Então, cara, é um filme divertido, é uma comédiazinha de terror bem legal, cara. Maneiro. Acho que é legal. A gente no UB é muito fã de filme com viagem no tempo e loop temporal. Tanto que eu, Lucas e mais a galera do B, a gente preparou 2 listas de melhores filmes com viagem no tempo e melhores filmes com loop temporal. Então, quem quiser dar uma conferida lá no B, também tem uma listinha bacana. O Lucas tinha acabado de ver aquele Depois da Tempestade, né, Lucas? É maneiro pra Tormenta, eu acho. Não Antes da Tormenta, algo assim. É maneiro pra caramba, que é um filme espanhol. Ou chileno, enfim, mas vale a pena, maneiro. Ô Barba, já que você deu uma dica de filme, eu essa semana fui Cuidado, hein?
Cuidado com o que tu vai dar de dica, por favor. Coisa boa. Ale, talvez você tenha visto esse filme. Apareceu para mim um filme da década de 90 chamado Sleepers, A Vingança Nunca Dorme. Você já viu esse filme? Maneiro pra caramba. Claro que nós vimos isso daí de noite no domingo no SBT na estreia. Domingo, isso aí. Depois do Topa Tudo por Dinheiro. Cara, eu não vi, mas me contaram que o final é surpreendente. Exatamente. Cara, eu nunca tinha visto esse filme e, porra, quando eu olhei o elenco, Robert De Niro, Brad Pitt, eu falei, cara, pô, isso aqui tá interessante. Aí eu falei, porra, legal, né? Aí a história, para quem não conhece, são os garotos que acidentalmente moram em Nova York, né, na parte não tão legal de Nova York. Eles acidentalmente matam alguém e são enviados ali para um reformatório, né, para a FEBEM americana, né, onde são, obviamente, muito bem tratados ali pelo pessoal da FEBEM americana. Eles saem de lá, o tempo passa e, pô, mais de 20 anos depois, eles decidem se vingar ali de quem os maltratou. Mas não é um filme de vingança, tipo, não é Rambo, né? É um filme de vingança inteligente, cara. Então você tem, claro, uma parte violenta, mas você tem toda uma história de tribunal muito bem amarrada, assim, cara. Então, eu te confesso que eu tô nessa vibe de ver filmes antigos e eu falei, caraca, não tem nada sendo produzido hoje que chegue perto disso aqui que eu acabei de assistir. Eu tava falando com a minha esposa, falei, cara, não tem nada assim que passe perto, né? E ela se animou e eu, na sequência, até cheguei a ver com ela, isso eu já tinha visto, né? Me fugiu o nome, mas do Cuba Gooding Jr. e do Robert De Niro também, que também é um filme de tribunal. Dia de Honra, não é? Isso, do mergulhador. Então, mas não é um dia de honra o filme, é Homens de Honra. Homens de Honra, porque tem questão de honra, é Homens de Honra. Cara, aí você olha e fala assim, cara, não tem nada similar, desculpa, gente, não tem nada sendo produzido daquele naipe ali, então é absurdo, assim, só compartilhando, porque foram 2 filmes, assim, que eu vi final de semana e que abrilhantaram o meu fim de semana. Muito bom. Incrível como a gente vê os filmes antigos, cara, e a gente percebe como Hollywood, principalmente, desmoronou, né, em termos de narrativa. Quando a gente pega as melhores coisas feitas atualmente, você fala assim, a galera falando de filme de super-herói, o Coringa. Aí você vê que o Todd Phillips, ele pegou toda a estrutura do Rei da Comédia do Scorsese e ensina. Então, você vê o Rei da Comédia, você fala, caralho, é bem melhor do que o Coringa. Então, isso que você falou, é triste, cara. Sabe o que é engraçado, Ali? É que você vê, quando a gente compara com os filmes atuais, eu comentei aqui já de alguns filmes atuais que eu tô vendo que são questionáveis, né? Tipo o último aí do Jason Statham, que o Barba em off falou que viu e adorou. Mas você percebe, cara, como o ritmo do filme é diferente, a profundidade é diferente. Ele não faz questão de te explicar tudo. Ele fala, irmão, se vira. Eu não entendi. Dane-se, azar o teu, né? Vê de novo, presta atenção, larga o celular e presta atenção nesse negócio aqui. Então, eu tenho muito a sensação de que deu um downgrade proposital, sabe? Tipo, cara, não, vamos fazer filme mais curto, não bota muito elemento na história, não deixa nada subentendido, não, explica exatamente o que está acontecendo. Então, aí você pega para ver uns filmes desses e fala, cara, não precisa. E você vê que os personagens são mais cinza também, né? Nesses Sleepers tem 2 garotos que crescem e viram matadores. Aí tu tem um conflito interno, você fala, pô, eu tô torcendo pra esse filho da puta. Eu falei, pô, eu gosto do garoto porque, cara, o que ele passou é surreal, meu irmão. Mas por outro lado, tipo, porra, sabe? Olha o que o maluco tá fazendo agora, meu irmão. O cara é um animal, né? E aí você vê o Robert De Niro fazendo um padre também, acho que é um adicional, né? É uma cerejinha do bolo ali no filme, porque você fala, pô, meu irmão, se esse cara é padre, eu sou astronauta, mas beleza. Mas é divertido, é bacana, cara, é bacana. Vamos... Um dia, Barba, se os nossos fiéis espectadores quiserem, acho que valia a gente fazer de filmes que marcaram nossa vida, não necessariamente de quadrinhos, que é um tema legal. Eu também acho que cabe. Aí depende de vocês, cara. Depende de vocês que não comentam, que não pedem nada, começarem a pedir as coisas. Que aí a gente pode, sim, adequar os programas aqui de acordo com as sugestões e os gostos de vocês. A gente não precisa ficar 100% preso em quadrinhos, tá? E nem em DC, porque se depender, esses caras só vão falar de DC, tá? Eu vou só reforçar, então... Eu vou reforçar só então, Barba, a dica que o Lucas deu outro dia, da série Mukiranas, cara. Eu comecei a ver essa série. Que
pérola maravilhosa da televisão. Eu acabei de assistir hoje, na hora do almoço. Não, sério. O episódio do rapaz que ele é um muquirana em Las Vegas, e ele fica recolhendo moedinhas das máquinas e tal, banheiro e tudo mais. E ele, cara, ele vai à torta e direito buscando dinheiro de tudo quanto é forma, até que ele começa a entrar naqueles testes médicos, né? Para você testa remédio e tudo mais. E aí ele ouve falar a respeito de uma cirurgia de transplante de testículo. Ele vai cortar fora o testículo e instalar um testículo para ganhar uma merreca eletrônico. Lá. $35 mil, não é exatamente uma merreca, mas, cara, pelo menos. Você vai tirar o seu próprio testículo para ganhar 35, eu acho que é pouco. O meu eu acho que vale mais. 35 e é sensacional. Por testículo ou os dois? Não, é só um que ele pode tirar, ele não pode tirar os dois. Entendi. Cara, é um episódio sensacional. Se você não viu esse episódio ainda, Lucas, veja, porque assim, tu sua frio o episódio inteiro a hora que ele começa a ir atrás de fazer esse teste. Eu falei pra Monique, falei, cara, eu não tô acreditando nesse cara, velho. Eu não tô acreditando nesse cara. E ele, não, eu tô empolgado porque eu vou tirar. Se você tá assistindo a gente e quer que o Barba veja Muquiranas, deixe seu comentário aí embaixo. Não verei, não é possível. Vocês não tem nada legal pra ver, não é possível. Não é possível. O streaming tem coisa para caralho. E aí vocês estão vendo, porra, o cara comendo lixo, o cara vendendo testículo. Me desculpe, cara, é sensacional, me desculpe aqui, ó. Sensacional. Pra você e pra você aí, ó. Toma, já tô preparado. O Barba tá mostrando agora um cartão amarelo pra quem tá ouvindo. E a parada é a seguinte, agora tem, ó. Se a gente precisar tirar o Lucas 3 minutos da live, tem também, tá? E se a gente precisar tirar... Eu vou dizer o Lucas, que geralmente ele que é o culpado, e a gente tem aqui para sair o Lucas completamente da live por um programa e talvez tomar a punição para o próximo, tá? Tô preparado agora. Mas vamos lá. Acabou de chegar nas bancas a nova revista do Lanterna Verde. Temos uma nova revista que chegou agora, da Aurora da DC, Lanterna Verde chegando. Isso deu uma motivada na gente a trazer o tema Lanterna Verde. Agora o Hal Jordan, sem anel, sem poderes, né, obviamente, e com a tropa bem afastada do planeta Terra, designou os lanternas terrestres para outros lugares. Agora a gente tem o Hal aqui tentando retomar a vida, um quadrinho bem legal que está à venda nas bancas, tá? Então você pode dar uma olhada, e a gente trouxe como tema, então, vamos falar de Lanterna Verde. E a ideia inicial era simplesmente fazer um top 5, só que tem algumas coisas que vão acabar rolando no top 5 que o programa vai ficar curto. O programa vai ficar repetitivo. Então, antes da gente entrar propriamente no top 5, que ainda teremos, eu gostaria de saber de vocês um pouquinho o que vocês acham do Lanterna Verde. A gente vai começar pelo Alexandre, que eu sei que é um grande entusiasta, um grande fã dos lanternas, né? Mas eu quero que você diga um pouco do que tu curte. Depois, Lucas, pra você não atropelar a pauta, depois a gente fala dos nossos lanternas favoritos, tá? Primeiro é só a gente falar um pouquinho, que eu sei que você vai falar tudo, aí você já vai dar o teu top 5 e vai falar do filme, tu vai emendar a porra toda. Vamos falar só um pouquinho do que a gente curte, do que a gente acha legal no conceito Lanterna Verde. Eu vou dar a palavra para o Alexandre, que eu sei que é super fã, para ele puxar aí o papo. Cara, eu conheci o Lanterna Verde no desenho dos Super Amigos, né? E é engraçado porque ele aparecia pouco, né? Pelo menos os episódios que passavam na Globo, ele não aparecia muito, mas quando ele aparecia, e em especial quando aparecia também o Sinestro na Legião do Mal, eu achava do caramba, cara. Você tem uma arma que você pensa parada e ele conjura ali, né? Do tipo uma empilhadeira, uma retroescavadeira. Então, qualquer coisa que você pensa, ele cria e você tem uma arma ali, um tanque de guerra. Eu achava isso fascinante. Então, eu me apaixonei pelo Lanterna Verde antes mesmo de ler quadrinhos, cara. Acho que foi incrível para mim esse personagem logo de cara. E quando eu comecei a ler, principalmente pela morte do Superman, o Hal Jordan tem um papel muito importante no retorno do Superman. E aí, imediatamente, eu acho que aquela coisa da infância do Lanterna Verde, eu olho e falo assim, cara, que maneiro que é essa coisa de você só estar condicionado à tua força de vontade. Então é aquilo, se você bota a cabeça para fazer a parada funcionar, ela vai funcionar. Tempos depois, o Jeff Jones usa muito bem esse conceito, né, da força de vontade. Quando o Arqueiro Verde pega o anel do Lanterna, ele faz um baita de um esforço e não consegue conjurar um construto tão bom quanto os do Hal, porque, embora ele tenha alguma força de vontade, não é tão poderosa quanto a do Hal. Então, eu acho que esse conceito, né, que permeia todos os Lanternas Verdes,
Eu acho que é extremamente fascinante, tá fácil entre os meus personagens favoritos, ao lado do Superman e do Flash. Eu, pô, de longe, assim, o Batman não é nem de longe o meu top 3, porque para mim a trindade, a verdadeira trindade do que eu gosto de ler é Flash, Lanterna Verde e Superman. Muito bom, muito bom. Lucas, e aí? Tua relação aí com os Lanternas, o que tu curte aí nessa onda toda aí? Cara, o filme do Lanterna, sacanagem. Vou respeitar a pauta, Cara, eu gosto muito do Lanterna. Quando eu era moleque, o meu primeiro contato foi ali na revistinha do Superboy. Vocês lembram da mensalzinha do Superboy que saía da Abril? Pois é. E, pô, sempre fui fã do Superman. E ali era a época, eu acho que o Kyle tava começando, né, ali? Aquela época ali era exatamente. E eu não tinha nenhum relacionamento com o Lanterna Verde prévio. E como o Kyle, naquele começo, ele tem um relacionamento próximo com o Superman, aquilo ali meio que validou, né? Aliás, é uma estratégia normal do DC. Para validar o personagem, você bota ele interagindo com o Superman, que meio que você dá uma validada nele ali. Então, tipo, aquilo ali me fez gostar daquele universo. Mas eu te confesso que ali eu não estava fascinado ainda. E o Ale lembrou bem. Quem fez a minha fascinação explodir pelo Lanterna, até pela riqueza de detalhes, foi o Lanterna Verde Renascimento, que é o começo aí da fase do Jones, né? Eu não conhecia o Sinestro, que estava sumido das HQs, sei lá, desde a década de 80, né? Que foi quando foi a morte do Lanterna, começo dos anos 90. Com o Crepúsculo Esmeralda. Na verdade, o Hal mata o Sinestro antes de entrar na bateria central de ouro. Tava sumido. 94, é isso aí. 94. Eu não tinha contato com essa HQ naquela época. Ela era esgotadérrima, né? Eu lembro que eu ia na antiga Point HQ e falava, pô, eu queria essa HQ que eles estão falando aqui. Eu lembro que o falecido Tassi falava, rapaz, eles têm que republicar isso aí, meu irmão. Alguém tem que republicar isso aí que não tá dando, não. E era uma HQ muito rica. E a DC, naquele momento, não tinha nada de universo espacial com aquele nível de detalhe. Então eu fiquei fascinado. E essa cena que você falou ali do Arqueiro Verde me marca também, porque eu lembro dele, porra, 2 páginas, o cara suando frio, aí sai uma flecha, um dardo, né? Aí ele solta um dardo no Sinestro. Você fala, porra, meu irmão. Então aquilo ali trouxe uma chegada diferente, sem contar que o Hal tinha um conflito com o Batman e tal. Então, porra, aquilo ali pra mim deu caraca, que isso que eu tô lendo, sabe? E dali pra frente eu, cara, mergulhei de cabeça nesse universo e enfim, virei fã do personagem. Não coloco ele na minha trindade, como o Ale colocou, mas, pô, é um dos meus personagens favoritos também, facilmente. Show. Cara, eu tenho uma relação curiosa com os Lanternas. Eu, particularmente, não lembro sequer de alguma passagem dele nos Super Amigos. Você falou que, porra, não lembro mesmo de Lanterna Verde e Super Amigos. Eu tentando buscar na memória, tá? A coisa mais antiga que eu lembro de Lanterna Verde, de eu começando a ler quadrinhos, eu inicialmente, todo mundo sabe que meu foco inicial era Spawn, e depois foi pra Marvel. DC eu tava num ritmo muito mais lento, principalmente focado talvez em Batman, mas eu era muito menos de DC naquela época. Então talvez meu primeiro contato com Lanterna Verde tenha sido aquela revista que saiu em formato americano. Isso já era uma coisa que eu comprava na banca, de Lanterna Verde com a Surfista Prateado. E aí era uma edição bonita e tal. Então, para mim, o primeiro Lanterna mesmo que eu comecei a ter contato foi o Kyle. E como realmente eu comecei a ler ali entre 95 e 97, que o negócio foi se intensificando, o meu Lanterna sempre foi o Kyle. Então, eu tenho ali alguma relação com ele inicialmente, mas eu acho que talvez eu tenha começado a admirar mesmo os Lanternas Verdes com o desenho da Liga. Com o John, que aí eu via materializado no desenho ali, porque eu estava lendo muito pouco de DC, então eu já tinha esse pouco contato. Mas ali no desenho eu vi o tamanho do poder de uma Lanterna Verde. Eu peguei a fase da Liga da Justiça Internacional, a Liguinha, depois. Eu não peguei esse material na época que eu estava começando. Eu consegui num sebo a coleção praticamente completa depois, isso já em anos de 2000. Aí eu fui conhecer o querido Guy Gardner, e aí eu, comecei a ver que tinha outros Lanternas legais, e falei, tem coisa boa, mas eu acho que minha paixão mesmo começou ali na Liga, e depois, nos anos de 2009, 2010, que saíram muitas coisas das Lanternas, principalmente porque estava chegando a Noite Mais Densa, ali eu vi o tamanho da tropa e falei, cara, isso é legal demais. E agora eu sou fã pra cacete, adoro as Lanternas Verdes, tá?
Então, realmente, eu tive um conhecimento mais tardio, mas nem por isso desmereço nada, porque, porra, os Lanternas, todos eles são, assim, muito queridos por mim, tá? Falando, então, em gostar dos Lanternas, quem são os Lanternas favoritos de vocês? Dá o primeiro, não é 500, não. Quem é o Lanterna favorito de vocês? Ô, Barba, eu só vou fazer uma pincelada no que você estava falando, só para a gente dar crédito onde ele é devido. Você vê como o Lucas falou do Kyle, né? Falou justamente esse momento, né? O Superboy, a revista mensal do Superboy sai justamente do retorno do Superman, né? E ali também saiu, né? O Parallax, o Hal participa, tem Coast City, Crepúsculo Esmeralda, e aí o Kyle aparece na história dos Lanternas. E toda essa fase, pelo viés dos Lanternas, é escrita pelo Ron Marz, né? E você citou justamente o crossover, que o Ron Marz está por trás do Marvel vs DC, e esse crossover do Lanterna Verde com o Surfista é o estopim que vai desembocar no Marvel vs DC. Então, assim, que fase também que a gente pegava, cara, Mark Waid, Grant Morrison e Ron Marz escrevendo revista mensal, né? Era filé do filé em termos de escrita. Dito isso, meu Lanterna favorito fica muito entre o Hal Jordan do pós-crise, né? Meio que pré-crise, pós-crise, porque o Lanterna não teve um reboot na Crise nas Infinitas Terras, ele teve aquele soft boot que mexeu pouco, né? Mexeu muito pouco com o Lanterna Verde. E o Kyle, cara, porque é isso, é uma fase realmente brilhante essa do Ron Marz. Eu acho que a criação do Kyle, ele instaura um Lanterna que de fato não tem nada a ver com os predecessores, e ele tem esse frescor de você estar muito tempo lendo o Hal, que é o maior de todos os Lanternas, que eu acho do caralho, mas ele vem justamente com essa coisa do cara, eu sou só um designer gráfico, eu não sei fazer essa porra, quem sabe é a minha namorada, e de repente minha namorada é encontrada numa geladeira esquartejada. Então, eu não consigo dizer qual dos dois é o meu preferido por conta disso. Eu acho que em cima do muro, como sempre, né? A gente tá aí para isso, votando no Centrão, sacanagem. Mas é isso, cara, é que eu acho que os dois personagens têm momentos muito claros para mim na evolução da mitologia dos Lanternas Verdes. Cara, eu gosto muito do John, né, do John Stewart, pelo desenho da Liga. Pô, o desenho da Liga marcou a época aí para muita gente, para mim não é diferente. Mas eu vou te falar que esse carinha aqui é o meu favorito, não tem jeito, cara. O Kyle, ele é sensacional por dois motivos. Essa época era quando eu estava começando a ler, né? A ler mesmo, com aquele sentido de colecionar e tal. Então eu via muito ele interagindo, a história da namorada na geladeira é um negócio de maluco, ainda mais para quem é moleque, né? É um negócio que marca mesmo. Então aquilo ali já me deixou tipo, caraca, que é isso que tá acontecendo? Que personagem é esse? Ele tinha histórias muito leves e divertidas, então isso também ajudava muito o Kyle, né? Ele tinha um universo muito próximo, muito, muito relacional, assim. E ele tinha aquilo de estar meio desconcertado, né? De tipo, porra, eu tô falando com o Superman, eu tô interagindo com o Aquaman, então, tipo, eu acho que ele representava muito a gente que era leitor na época. Eu pelo menos ficava com isso na cabeça, né? Falei, pô, se fosse eu interagindo com o Superman ou com ele, pô, eu ia me sentir mais ou menos assim. Então tinha isso. E, cara, uma das minhas revistas favoritas na época era aquela Melhores do Mundo, da Abril, né, que era a formação da Liga, que a Panini brilhantemente trouxe agora aí, como a saga da Liga da Justiça, e era o Kyle, né? Então era o Kyle, o Wally, então tipo, pô, não tem como, cara, era aquele ali, marcou muito, assim. Então eu gosto muito dele, e vamos combinar, né? Acho que a gente vai debater isso em algum momento. Eu acho que a fase que eu peguei do Hal Jordan, ele não é o Hal Jordan do passado, então ele é meio... Barba, pode falar babacão na live? Com certeza. Ele é meio babacão, né? Ele tem um ar assim. É como se fosse o Tom Cruise em Top Gun, só que mais escroto, né? Então é tipo isso. Então você fala, cara, não sei lá, pra mim ele não desce tanto. Agora ele, e o que fizeram com o que o próprio. O que o próprio Jones faz com o Stewart também é sensacional, porque o John Stewart ele mescla os dois, né? O cara é engenheiro e o cara é soldado, então ele faz umas paradas assim muito fora da casinha também. Eu gosto muito deles, mas o meu preferido é o Kyle, não tem jeito. Assim como o Lucas, cara, eu também sou embora nós sejamos de gerações diferentes praticamente,
Mas a gente começou a ler mais ou menos na mesma época os quadrinhos, né? E para quem começou a ler depois de 95, o Lanterna é o Kyle, né? Mas o filho da puta do Guy Gardner apareceu na minha vida, cara. E não tem jeito. Esses personagens problemáticos, os bad boy maluco que não respeita a regra, que, porra, perturba todo mundo, esses caras são os caras que eu... Não adianta, não adianta. Pega as formações todas de anime que tem equipezinha. O filho da puta é o personagem que eu mais gosto. É o Vegeta, é o Riei, é o Zoro. Porra, sempre gosto desse puto. Então, o Guy Gardner, quando eu comecei a ler as revistas da Liga da Justiça, e eu vi o Guy Gardner enchendo o saco de todo mundo, eu não fazia nem ideia de quem ele era. Eu falei, cara, esse personagem é muito foda. E aí depois, quando eu fui ver Guy Gardner mais pra frente, interagindo com os outros lanternas, quando entrou em Noite Mais Densa, Lanternas Vermelhas, cara, eu falei, cara, esse cara é foda demais. Então eu tenho aqui realmente um fascínio pelo Guy Gardner e, porra, mesmo ele tendo tomado aquela porrada extremamente merecida do Batman, ele é um personagem que sempre flerta ali com ser foda demais, com trazer humor pra revista, por trazer alguns sentimentos que os outros não trazem. Embora eu realmente goste de todos, eu amo a tropa, acho eles fantásticos. Mesmo o Hal, porra, tem horas que ele é o Tom Cruise Maverick, chato pra caralho, mas ele é foda. O John é sensacional. O Kyle é o nosso Lanterna, mas eu tenho um carinho diferenciado pelo Guy. Então, Guy Gardner é o meu preferido aí. E vou fazer uma pergunta aqui em comum para vocês, tá? Que essa realmente eles não estão preparados para responder, pelo menos eu acho que não. Se vocês fossem recrutados por uma das tropas, qual que vocês seriam, cara? Pode ser a verde, inclusive, mas qual que vocês acham que é a tropa que caberia para vocês? Porque eu sei que a verde não é. Força de vontade, acho que não cabe para mim, não. Eu acho que eu estaria mais para vermelha. Acho que a ira ali, embora o Barba seja um cara bem tranquilo, ele tem uns momentos de ira que ele segura ali. Acho que eu ia sair vomitando sangue para tudo que é lado e eu ia ser um anel vermelho. Ia ser da tropa vermelha. E vocês? O que vocês acham? Cara, eu vou te falar que 2018, logo depois que eu passei pelo infarto, era vermelho assim disparado. Mas hoje em dia eu acho que é bem esse perfil do Guy, sabe? É um cara que oscila entre a tropa dos Lanternas Verdes e a vermelha, porque eu acho que atualmente, nesse momento, eu tô mais para a Lanterna Verde. Mas a vermelha bate forte, você ouve o coração batendo. Então você tem que segurar o vermelho aqui dentro, é meio aquela capa do Gladiadores Esmeralda, né? Tudo verde em volta e o olho do Guy tá vermelhinho, né? Deixa eu pegar aqui pra você. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É isso aí. Dá um zoomzinho nesse olho aí, olha que maneiro. O olhinho vermelho ali no fundo. Maneiro demais. Eu tava lendo isso aqui essa semana. Bom eu demais. Acho muito bonito, cara, como vocês pensam bem de vocês, né? Não, eu tenho a ira dentro de mim e tal. Mas um bando de colecionador de quadrinho acumulando tudo que pode. É laranja, gente. É avareza. E vocês são um bando de aspril safado aí, entendeu? E é isso. Então não mete essa. Eu tenho uma fúria dentro de mim. Vocês têm avareza, meu. Eu quero mais um quadrinho. Eu nem leio isso aqui, mas eu vou completar. E tal. Aí mete essa, meu irmão. Mané vermelho, que... Então, o Lucas ele não falou, também, mas pelo menos ele se encaixa também. Isso é claro. Vamos três, laranja, eu topo, tudo bem. Beleza. Então fechou. Bom demais. É tropa de lanterna laranja aqui, fechou. Ah, meu Deus. Bom, antes da gente entrar, tem um certo assunto sobre um determinado Parallax que eu gostaria de perguntar para o Lucas qual é a história do Parallax. Né, Lucas? É isso aí. Puxa esse tema aí antes da gente entrar no nosso top. Ô, Barba, quando eu comecei a conversar com a Alê sobre quadrinhos, a gente tem um gosto muito parecido, né? Mas a gente tem um ponto de dissidência grande, que aí tem a ver com experiência. Pô, o cara tá lendo quadrinho desde a década de 40. Eu comecei a ler agora. Eu sou um Era de ouro. Perto do cara, né? Que é justamente o que o Geoff Johns faz com o Parallax. Né? Então, o Geoff Johns é um dos meus roteiristas de DC favoritos. Acho que todo mundo que lê DC tem muito apreço pelo trabalho dele. E ele toma algumas liberdades. A gente pode chamar de retcon, né? Ele não é um reboot, é um retcon. Né? Retcon. Ele faz um retcon ali. Né? Quem leu aí a queda do Hal Jordan, né? o Crepúsculo Esmeralda, o Hal Jordan, ele enlouquece lá, né, por conta ver a cidade toda dele destruída, tem esse efeito, e depois que os guardiões não deixam ele
ele reconstruir a cidade, ter o momento dele ali, ele decide que vai matar geral e vai pegar os anéis para ele. Não é uma decisão muito madura. E, enfim, aquilo ali se soma uma sanguinolência pela galáxia, onde o Hal mata praticamente a tropa inteira. E aí, beleza. E o Parallax, na verdade, era mais ou menos uma evolução dele, né? Tipo, ó, Parallax é o Hal Jordan que enlouqueceu, que entrou na bateria central e agora é mais poderoso do que nunca. Então, toda a transformação do Hal em vilão era válida ali naquela história, né? Ele, de fato, ele enlouqueceu. E aí veio o Jones com a missão de trazer o cara de volta. Não dá para você trazer um cara de volta que enlouqueceu, que matou todo mundo. Não cabe, né? Você pode ter um lobo aí no universo, mas não pode ter um cara desse dentro da Liga da Justiça, né? Então ele faz um retcon. Ele fala que naquele momento de loucura, o Parallax, que não é mais o Hal Jordan puro, o Parallax é a entidade do medo, né? Ele fala que essa entidade do medo infectou o anel do Jordan nesse momento. E aí ele sucumbe à loucura e, enfim, e aí acaba tomando as medidas lá e tal. Então ele fez isso para limpar a barra do Jordan, é nítido, né? É para isso mesmo. Cara, eu achei muito inteligente, como eu falei, eu admiro muito o trabalho do Jones. Ele não só resgatou, ele resgatou e ele melhorou, né, um negócio que estava esquecido. E eu discutia muito isso com o Ale, porque o Ale gostava muito daquele desenvolvimento, né, Ale, da loucura do Hal e tal. E, cara, a gente batia a boca de maneira acalorada ali, né? Conta um pouquinho aí, Ale, fala do teu ponto de vista, vai. Naquela época eu participava da tropa dos Lanternas Vermelhos, né? Então eu de verdade a gente chegou até a gravar programa falando sobre o Jones e eu tinha realmente um certo ódio dele ter, sabe assim, destruído uma run que tinha funcionado muito bem, porque eu enxergava muito essa mudança do Hal Jordan em vilão como uma coisa extremamente passional, né? Ele está chegando na cidade onde ele cresceu e aquilo foi dizimado por uma bomba atômica. Então você imagina o cara com a arma mais poderosa do universo chegando em Hiroshima, tá ligado? E vendo o pai, os parentes, os tios, os primos, a namorada, todo mundo ali dizimado por uma bomba atômica. E ele, no momento em que ele está usando aquela arma simplesmente para se despedir da galera, aí chega o patrão e fala assim, você não tem esse direito. Você fala, meu irmão, eu sacrifiquei a minha vida, eu só não estava aqui protegendo a cidade porque eu estava trabalhando para vocês, bando de filho da... né? Então, para mim, fazia muito sentido essa revolta dele, de falar, agora, então vocês querem tratar comigo, eu estou chegando aí para a gente discutir cargos e salários. E aí os teus amigos de tropa viram e falaram assim, não, baixa a bola porque você não vai chegar no patrão. Você falou assim, não, irmão, sai da minha frente, porque se você não deixar eu chegar lá, vocês estão no meio, vocês vão, né, pagar o preço. Mas, obviamente, conversando com o Ron Mars, olha, gente, eu e o Lucas, a gente é chegado do Ron, né, que ele falou que não é Mr. Mars, é Ron, a gente entrevistou ele lá no canal, e trocando essa ideia com ele, cara, eu tive essa oportunidade, né, de perguntar para ele, né, como autor, como ele tinha se sentido vendo um outro autor pegar o material dele, pegar a run dele e simplesmente falar, olha, isso aqui é uma merda, eu tô jogando pro alto e tô mudando, fazendo um retcon porque eu acho que isso que você escreveu não vale de nada. E eu achei muito foda a resposta do cara, porque ele falou, meu, é uma história em quadrinho, mano. Você não precisa ler o Geoff Johns. Se você achou que tá uma merda, você não precisa ler. E mesmo lendo, você não precisa entender que as coisas aconteceram dessa forma. É tudo imaginado, sabe? Imagina de outro jeito. E isso, para mim, de lá para cá mudou muito, cara. E eu acho que o Ron Mars é o cara que me fez apreciar mais o talento do Geoff Johns ao lado do Lucas, né? Porque o Lucas sempre foi um grande fã do trabalho do Johns, seja na Crise Infinita, seja na run do Aquaman, do Flash, tudo que dos Novos Titãs, da Sociedade. Então o Lucas sempre falou muito bem do Johns. E eu acho que quando eu li o Relógio do Juízo Final, depois de ter conversado com o Omar e tal, eu acho que ali a ficha para mim caiu, sabe? Que o Johns ele tem uma outra forma de encarar o universo DC. Então, enquanto o Ron Mars e o Mark Waid estão tentando, sei lá, às vezes levar para frente as histórias, o Johns ele tenta fazer um resgate, puxando coisas do passado. O Morrison às vezes faz muito isso de
fazer o novo, mas tentando resgatar coisas do passado e retrabalhar elas. E eu comecei a ver o quanto realmente o Jones é muito foda, cara. Ele é realmente muito foda. Eu sigo achando, cara, que ele poderia ter começado a história dele do Lanterna como um reboot. Pega o Hal Jordan, novinho, do zero, põe que o Parallax é uma entidade do medo e esquece essa história de que havia um outro Parallax antes. Acho que ele não precisava ter resgatado o Hal da morte, entendeu? Começa do zero, é o ano 1 e foda-se, começou aqui uma nova run. Mas, embora ele tenha feito isso, hoje em dia eu consigo separar e não tem mais tanto ódio. Ô, Barba, eu queria tecer alguns comentários. Teu volume tá baixo, Lucas. Lá vai. Oi. Isso, show. Eu queria tecer alguns comentários em cima disso. Primeiro é o seguinte: você reparou, Barba, como ele tá projetando alguma coisa, porque meu chefe não vai deixar chegar nele e não sei o que e tal? Eu acho que ele não tava lendo a história do Lanterna Verde, não. Acho que ele tava com algum outro tipo de problema e ele com 14 anos, irmão. Ele projetou isso na revista, Barba. Ele projetou isso na revista. Mas, zoeiras à parte, é engraçado, né? E agora falando sério, como a época que a gente leu o material original faz diferença, porque a gente debatia muito isso também da Crise Infinita. Eu acho o máximo o Superboy Prime virar vilão. Eu falo, pô, cara, tu manteve um moleque trancado não sei quantos anos, vendo a galera, pô, fazer todo tipo de cagada possível e imaginável, e com um Luthor ali no ouvido dele falando, tipo, cara, o cara vai virar um vilão, meu irmão, é isso, né? Então faz sentido. E também era uma parada que incomodava o Alê. Por quê? Porque, cara, eu tenho uma relação com a Crise nas Infinitas Terras de quem lê todo ano e tal, mas eu não vivia aquilo ali, eu não tinha o Superboy pra... eu acompanhava as revistinhas Superboy pra... Não, cara, não tenho isso, eu não tenho essa relação. Então, pra mim, faz sentido. Mesma coisa essa história do Lanterna, tipo, eu não tenho essa relação. Eu acompanhei a morte do Superman, que é o estopim, né, e na morte do Superman ele tá muito... fodão, né, tal, e maneiro, mas, tipo assim, porra, eu não tinha essa relação, eu não via essa história. Então, pra mim, ok, pô, o Jones foi lá, mexeu, resgatou, alguma coisa tinha que ser feita, né? Eu não acho que essa ideia do reboot, pega ele do zero e coloca aí. Não acho que ia funcionar, não acho que os leitores iam aceitar. Leitor de DC gosta quando a coisa é complicada, não dá para simplesmente começar do zero assim. A gente gosta quando é complicado. Então acho que o Jones atendeu um pedido e para mim funcionou bem, mas é engraçado que vai muito da nossa relação com o material original. E Barba, o Alê aprendeu um negócio que pode acabar com a internet. Você percebeu isso também na fala dele? Não. Ele falou, cara, não precisa se matar, é só revista em quadrinho. Vai fechar 50% dos canais que tem aqui no YouTube, vai despencar o engajamento, acabou, fecha tudo, meu irmão. Então, mas é isso. E é louco, né, cara? Porque é tão óbvio, mas a gente leva um tempo para cair a ficha. Cara, e aí tem uma galera, cara, até aqui no canal, né, no canal de vocês também, que leva demais as coisas para o coração, né? E a galera não consegue separar certas coisas. Eu, em determinado momento, eu comecei a ver, independente de que mídia fosse, tá? Seja nos filmes ou nos quadrinhos, eu comecei a ver que tudo que não me interessava, eu simplesmente não considerava. Vou dar exemplos, são exemplos assim muito claros para mim. Primeiro é o Star Wars. Eu amo a trilogia original, eu gosto muito da trilogia, a segunda trilogia do Lucas, e eu acho essa trilogia nova uma merda. Acho que todos acham, né? Sendo redundante com relação a isso. Eu simplesmente não considero isso mas, cara, pra mim o Star Wars acaba no episódio 6, não existe mais nada depois. Mas eles foda-se, contaram. Pra mim isso não existe. É a mesma coisa, por exemplo, a franquia do Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro 1 e 2 são obras-primas do cinema. O resto dali pra frente, foda-se. Se existe ou não, eu não tô nem aí. Não, mas aconteceu, foda-se. E se eu quiser pular e assistir se eu quiser pular, exemplo, o 3 e disser pra mim que o canônico 4 e o 3 não existe, cara, é pra mim, cara. Eu não preciso. Isso serve para os quadrinhos, eu posso aceitar, inclusive as duas versões. Cara, é um universo que tem reboots, que tem crises, que tem... Eu posso simplesmente gostar do que eu quiser e não gostar do que eu quiser. É muito, para mim é muito fácil distinguir isso e separar isso. Obviamente eu sei que cada um tem a sua forma de encarar os materiais, mas eu levo isso com uma naturalidade tão grande. O cara fez um reboot bizarro, eu olho, cara, falo, porra, reboot merda, cara. Tá, eu li a história e acabou. Vou dar um exemplo dentro dos quadrinhos que eu fiz até um programa recentemente da história da Gwen Stacy
tendo um caso com o Norman Osborn, com o Harry, né? Com o Norman Osborn antes dela ser morta. E aí ela teria tido filhos que foram. Ela viajou para Paris escondida Pecados do Peter. Pretéritos. Pecados Pretéritos, a melhor HQ do Homem-Aranha de todos os tempos. E a galera tirando cueca pela cabeça, o caralho. Aí eu fui ver a história, porra, tem uma arte maravilhosa do Mike Deodato Jr. É uma história, cara. E ela simplesmente é uma história. Pra mim, aquilo nunca aconteceu. E foda-se. E acabou, cara. E acabou. É a minha versão da história. Enfim, Mas do mesmo jeito. E você quer ver, Barba, como funciona até pra vida real? Na minha cabeça, o Bruno Mars é filho do Michael Jackson. Ponto. Pronto, e tá tudo certo. Mas certo. Tem DNA, que o pai dele, que o irmão dele. Cara, foda-se, na minha cabeça, o Bruno Mars é filho do Michael Jackson. E eu ainda vou além do que tu falou do Ron Mars, que tu perguntou com relação a o que tu achou, né, do Jones. Cara, o Ron Mars transformou o Hal Jordan num vilão que matou toda a tropa. Então ele tá também alterando o que foi construído ao longo de décadas por outros roteiristas brilhantemente. E a gente tá falando de Dennis O'Neil e outros caras. Ele simplesmente transformou esse cara num assassino que matou toda a tropa. Então ele que é exatamente o ponto do Superboy Prime que o Lucas tanto defende, que eu não curto. Não. É o que o Lucas falou, a referência de leitura funciona muito, exatamente, né, cara? Barba, e é engraçado, eu entendo quando o cara fica chateado no cinema, porque, pô, a gente sabe que para uma obra no cinema sair, são anos, né, meu irmão? Às vezes décadas para um filme sair do papel. Então eu entendo a frustração. Pô, eu fiquei extremamente frustrado com Star Wars, aliás, eu não tenho nem mais nada de Star Wars, de tão frustrado que eu fiquei. Matou pra mim, matou. Isso pra mim não existe, né? Mas aí eu ainda entendo. Agora, nos quadrinhos, você fala assim, pô, tem uma fase ruim. Tudo bem, irmão. Daqui a 10 edições vai acabar, é mensal esse negócio. E daqui a pouco vai entrar um outro cara, e de repente a outra que vai entrar vai ser boa. E é isso, né? Então, os quadrinhos, como é direto, é um atrás do outro, é mensal. Tipo, pô, cara, saiu uma história ruim agora, beleza, mesmo. Daqui a pouco vem outra boa, sabe? Então eu acho que nos quadrinhos a gente pode se dar o luxo de sofrer menos. E outra, né, cara? Eu sempre falo isso aí, o Alê também. Galera, a gente precisa desapegar de cronologia, meu irmão. Nada funciona. Por favor. É isso aí. É isso aí. Por favor, galera. A cronologia da Marvel é ótima. Assim, alguém me explica como é que o nosso amigo Norman Osborn, não, como é que o nosso amigo Dr. Octopus saiu com a tia dele. X-Men, acabou. Não tem como. Refuta qualquer argumento. Eu vou no Homem-Aranha porque é o mais simples. Cara, o Dr. Octopus saiu com a tia do Homem-Aranha, depois pegou o corpo dele pra sair com uma outra mulher. Como é que isso aí encaixa, meu irmão? Coloque pra mim isso numa linha temporal real. Não tem como. Então, assim, galera, vamos abstrair, vamos ler aquilo que a gente tá afim e esquece, sabe? Acho que, enfim, a gente não precisa levar tão a sério, né? Senão deixa de ser diversão, né? Vamos ser mais felizes e nos divertir mais, né? Vamos para o nosso top 5? Seguinte, como é que vai funcionar aqui a ideia? Existe uma grande tendência a se tornar redundante aqui e vários títulos provavelmente serem repetidos nas 3 listas, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, ao invés da gente ficar falando em si sobre a obra especificamente, dando detalhes, a gente pode, não está privado disso não. Mas eu acho que a gente deveria buscar o porquê que essa obra é importante para a gente, quando que a gente leu isso? Por que esse material se tornou importante? Buscando a nossa relação com a obra e não falando propriamente da obra. Porque senão eu vou falar, a obra tal foi escrita no ano tal por fulano e não sei o quê, e aí depois é o Lucas e vai falar do mesmo quadrinho. Então, acho que a gente fala um pouquinho da nossa relação com cada um dos quadrinhos, acho que funciona legal, né? A gente vai do 5º para o 1º lugar, obviamente, tá? A gente vai melhorando as posições. Então, Alê, puxa aí qual é o teu 5º lugar, melhores histórias do Lanterna. Aí vale, galera, seja uma história, seja um arco, tá? Seja uma fase, uma minissérie, uma graphic novel. Isso está valendo para vocês entenderem. E não esqueçam de deixar também o seu top 5 melhores histórias do Lanterna Verde, tá? Manda aí, Ari. Cara, para mim foi muito difícil listar só 5, viu, Barba? Porque eu acho que tem... Porque tu fica no muro. Como é um dos meus... Pra caramba, porque Lanterna é um dos meus personagens favoritos. A gente tem... De novo, puxando o jabá para ultimatodobacon.com, tem a lista lá de melhores HQs do Lanterna Verde que a gente escreveu. E aquela lista já está faltando coisa no meu conceito. Mas eu fazendo aqui o Tetris, se sobrar tempo a gente fala das menções honrosas, para mim, em 5º lugar, vem Areias Esmeralda, do Grant Morrison, desenhada por Liam Sharp, dessa run que teve aí depois do Renascimento, né?
que é o Lanterna Verde, é o Hal Jordan na mão do Grant Morrison. O Morrison não acerta em todas as edições, ele tem essa mania de fazer coisas tétricas demais, que referenciam 300 mil coisas ao mesmo tempo. Ele puxa coisa da Era de Prata e eu acho que tem hora que ele dá uma escorregada ali, mas a arte do Liam Sharp é foda. Só que ali pro meio, se não me engano, entre a edição 3 e a 4 da mensal da Panini, ele tem essa... O Hal tá no espaço, só que o Anel tá com a bateria acabando e ele começa a se ver desesperado, porque ele tá longe da bateria de carga, ele tá num setor desconhecido ali, e ele fala, pô, fudeu, vai acabar a bateria do Anel e eu vou morrer no espaço. E aí a HQ termina com o Anel voando sozinho no espaço. E tu fala assim, cara, não entendi direito o que aconteceu aqui. A próxima aventura, na edição número 4, ele tá ali caminhando. Eu li isso assim que saiu aqui no Brasil, tá? Foi 2020, começo de 2020, acho que foi. Tô tentando pegar ela aqui, ó. A capa é essa aqui. Então ela tem a chamada nesta daqui, que é a 3, e aí a sequência já é na 4, se eu não tô falando besteira. E é massa, cara, porque começa a aventura num planeta meio Cristal Encantado, meio Senhor dos Anéis, e tudo verde em volta. Eu falei, porra, Morrison não fez isso, cara. Eles não estão dentro do Anel, não é possível. Aí você fala assim, cara, a história chama Areias Esmeralda, vidro é feito de areia, e o cara, eu falei, certeza, ele tá dando a dica de que o Hal, de alguma forma, foi sugado para dentro do Anel. E aí a personagem principal lá, ela chama Anelanger, né? Então você fala assim, tá dando a dica que o nome da mulher é um anel de alguma forma, tá aqui a história. E aí ele começa com essa jornada, né? Tem um mago lá que domina, tipo o Mágico de Oz, que domina negativamente esse planeta verde, e a Anelanger, que seria a princesa. Eu achei muito maneiro, cara, você pensar que tem uma entidade dentro do anel, e que tem um microcosmos dentro do anel, essa coisa de você botar não só o universo expandido para fora, o macro, né, como o universo micro também, o que acontece quando você está miniaturizado, é quase uma coisa meio as aventuras do Electron, tal. Achei sensacional, e passando essa coisa que o Barba falou de o que foi a minha sensação, talvez a história em si ela não tenha nenhum impacto real para o cânone do Lanterna Verde. Mas dentro daquela coisa que o Lucas fala sempre do feijão com arroz bem feito, você está sempre vendo as mesmas aventuras do Lanterna Verde indo lá, tá tendo um crime, eu vou usar o anel, vou coibir um crime, vou resolver a situação. De repente ele está num lugar que ele não sabe onde ele está, e não sei o que, e você tem... É outro clima, sabe? É outra coisa, é outra parada, e eu achei muito divertido ser pego de surpresa com essa mudança de paradigma dentro de uma aventura do Lanterna. Muito boa lembrança, Éger. Eu peguei essa fase aí, essa parte inicial eu adorei, mas confesso que quando entrou na segunda temporada, o Grant Morrison despirocou demais e eu terminei de ler, assim, me arrastando. Mas a primeira fase eu acho muito, muito boa. E tu, Lucas, qual é o teu quinto lugar aí? Cara, o meu quinto lugar é uma HQ que eu sei que muita gente curte. Eu acho a história dela simples pra caramba, mas quando eu li, eu lembro que eu fiquei desesperado, né? Eu não me lembro exatamente o ano, mas a Panini lançou um encadernado que era Universo DC por Alan Moore, né? E eu peguei aquele encadernado e, cara, eu fiquei doido ali, né? Piada Mortal eu já tinha lido, mas muitas outras coisas que estão ali eu nunca tinha tido contato. 2006. 2006. E tinha uma história ali, Mogo não comparece às reuniões, né? Que não é uma história propriamente do Lanterna Verde, é uma história do... Bolfunga, eu não me lembro agora o nome do caçador de recompensa. Bolfunga, né? Então, é uma história dele indo atrás do Lanterna mais poderoso e tal, não sei o quê. Então, é uma história que ela vai se desenvolvendo normal, tal. Eu posso dar spoiler, porque, cara, se você não sabe que o Mogo é um planeta, você não sabe nada de Lanterna Verde. Então, ele vai lá, vai na floresta, tal, e ele não sabe exatamente o que está acontecendo, só que ele está mapeando aquele planeta, né? E tem um determinado momento, quando ele fecha o mapeamento, que ele vê que a floresta do planeta ela forma o anel dos Lanternas Verdes. E aí ele fica desesperado e ele sai correndo de lá com medo do Mogo. Assim, acho que o conceito, o Alan Moore,
ele trouxe alguns conceitos muito legais, da Noite Mais Densa dele também, né? Mas ele traz alguns conceitos muito bacanas, ele explica por que o Abin Sur estava de nave, por exemplo, ele faz algumas coisas muito legais, mas esse do Mogo me deu naquela época, 2006 eu era moleque, me deu a noção da riqueza que esse universo tinha. Falei, cara, dá para fazer virtualmente qualquer coisa e ser aceitável, porque a partir do momento que você fala assim, cara, tem um planeta que ele é consciente, ele tem um anel e ele é um super-herói, você fala, cara, ferrou, não há limite para o que pode ser criado. Então foi uma história que me marcou muito por isso. De novo, acho ela sensacional pelo conceito, mas é uma leitura muito curtinha, é uma leitura que, enfim, ela segue muito padrão. Se você tirar o plot twist dela, ela cai no esquecimento, né? Ela me lembra muito uma boa história de terror do Contos da Cripta, por exemplo, né? Ou de uma revista dessa. Então foi isso, Barbie, e me pegou muito por ali ter batido aquilo de caraca, vale tudo, né? É isso, vale tudo e vale. Então é isso. Eu gosto bastante dessa história. Não sei se ela saiu em outro lugar, mas esse encadernado é sensacional. Show de bola. Cara, a minha ordem aqui, meu ranking, ele foi muito baseado no quanto aquelas revistas me marcaram, tá? Eu não fiz um ranking pensando exatamente no fato da história ser melhor do que a outra ou não. Eu não fiz um ranking pelo que eu acho que são melhores histórias. Eu fiz no que essas histórias realmente tiveram de importância para mim enquanto leitor do Lanterna Verde. O quanto elas significaram para construir o Barba leitor de Lanterna Verde, fã dos Lanternas Verdes, tá? Então, eu vou colocar uma história aqui que talvez esteja, e acredito que esteja bem em cima no top de vocês, mas ela não teve um impacto maior do que as que vieram mais na frente, que é justamente a fase do Daniel O'Neil com o Neil Adams. E, especificamente, a nossa querida história do Drogadito / Ricardito, né? Um dos piores nomes de todos os tempos aí na tradução de nomes de personagens. Até hoje eu não entendo porque é Ricardito essa porra, né? Mas, em 2006, quando saiu ali o encadernado a Panini, ela chegou, cara, trazendo vários encadernados fantásticos, né? E acho que aquele foi o primeiro momento que eu comecei a ter muito contato com Lanterna Verde. Eu estava comprando especificamente encadernados, eu não estava comprando absolutamente nada de material de banca, assim, material inédito, material novo, mas tudo que era encadernado que eu conseguia juntar um dinheiro para comprar, estava ali na faculdade, reta final de faculdade, sem muito tempo e tudo mais, mas sempre que eu conseguia, eu comprava algum desses. Eu sabia que tinha essa história, esse run tão memorável dos dois, e eu falei, porra, eu vou dar uma chance. E aquilo, eu vi aquele material e falei, cara, isso é diferente pra caralho. Talvez tenha sido a primeira história ali mesmo que eu vi o Hal Jordan, lembrando que o meu primeiro Lanterna é o Kyle, depois os contatos que eu tive foram com o Guy e com o John do desenho. O Hal Jordan era um personagem afastado pra mim, de ver aparecer em alguma coisa e outra. A primeira vez que eu me aprofundei no Hal foi ali, e também foi onde eu comecei a me aprofundar mais a respeito do Arqueiro Verde. Então tem esse sentimento que eu gosto muito dos dois personagens, eu gosto muito da dupla, e isso surgiu por causa da leitura dessa fase. Antes, os dois personagens eram personagens bem distantes da minha realidade. E só para concluir, eu queria trazer uma curiosidade, cara, a respeito desse material, que a história, né, principal, que eles descobrem que o Ricardito tá viciado em heroína, cara, isso é surreal. Nos anos 70 os caras descreveram uma história dessa, né? Fantástico, refletindo bem como os Estados Unidos e Nova York e tudo mais estavam numa crise muito séria, né? O nome dessa história se chama Snowbirds Don't Fly. Esse é o título original dessa história especificamente. E a gente tem uma curiosidade interessante, que é a respeito da publicação dela aqui no Brasil, tá? Porque ela teve 3 títulos diferentes no Brasil. A primeira vez que ela foi publicada foi em Super Amigos número 4, de 1985. E a gente tem a tradução do J.P. Martins. E ele deu para mim o título mais fantástico de todos, que é lindo, que é O Pranto dos Pássaros Feridos. Acho, porra, acertadíssimo. Assim, muito bom. Muito bom. Então, pensar que, porra, em 85, JP, no Super Amigos, me manda esse título espetacular. Depois, essa história só foi ser republicada em 2006, quando eu li. E aí, cara, embora eu adore o meu querido Mário Luiz Barroso, ele fez algo terrível no título dessa história, que ele chamou essa história de Herói Aplicadinho.
Puta que pariu, Isso é Mário. mentira, isso é mentira. Não é Isso é mentira. Pega o encadernado, dá uma olhada, tá? Ele colocou como título dessa história em 2006, Herói Aplicadinho, porque ele é o tradutor de 2006 do encadernado da Panini. Mas depois ele se redimiu disso e deu um título decente, tá? Não é tão brilhante quanto o do JP, mas em 2016 a Panini reeditou essa coleção e ele deu o título de Nas Veias. Então, ele melhorou e muito a qualidade disso, porque aquela piadinha de 2006 foi bem merda, mas... Heroína aplicada nas veias. Mas é que é uma continuação, né? É uma continuação, herói aplicadinho nas veias. Não, aí se fica fosse então... Drogadito ia ser bom, tá? Aí eu ia apoiar. Drogadito é ótimo, ia ser bom, cara. Ia ser mim, Ricardito Drogadito. Vai ser sempre o Drogadito. Eu já chamo ele de Drogadito já tem uns 20 anos aí, tá? Então fica aí essa curiosidade para vocês. Então o meu quinto lugar é o Run aqui, do Daniel O'Neil e do Neil Adams. Quarto lugar, Agui. Eu vou abrir o quarto lugar justamente, Babo, porque o teu quinto lugar é o meu quinto lugar, é o meu quarto lugar. Então tá aí, na verdade, toda essa run, né, que começa com o Mal sucumbirá ante minha presença, até o Ricardito Drogadito nas veias. Eu acho que é muito maneiro, para mim foi muito legal ver essa polarização entre o Lanterna e o Arqueiro, embora eu ache que o Arqueiro brilha muito mais na run como um todo, né? Eu acho bacana quando o Lanterna, por influência da companhia do Arqueiro, ele decide enfrentar os Guardiões no julgamento em Oa, e eu acho isso, de fato, como diz o Lucas, que eu tô... como é que você falou? Que eu tô transferindo, fazendo uma transferência. Eu tenho essa tendência de fato, tá? Ele falou da brincadeira, mas é verdade. Eu acho, por exemplo, que a parceria minha com o Lucas na OB Editora transformou muitas coisas no meu pensar mesmo, que talvez a gente está sempre aprendendo com as pessoas que estão em torno da gente. Então, eu acho muito legal ver isso, sabe? O Lanterna descobrindo que talvez ele precise se impor um pouco mais ou falar um pouco mais alto perante os Guardiões para defender alguma coisa. Mas, de novo, não em termos da qualidade de escrita, assim como você falou, Bárbara. O impacto que isso teve na minha vida é um impacto, eu acho que menor do que outras histórias que, em termos de qualidade, talvez sejam até piores do que essa. Acho que essa, cara, é incorrigível. A história toda, o arco todo é muito bom. Mas o impacto que teve para mim, ele tá aí em quarto lugar. Eu acho que não tem como não falar dessa HQ. Lucas. Alê, essa HQ não tá na minha lista, porque, como a gente falou, é pelo impacto, mas o que eu acho legal é que ele consegue fazer essa oposição dos dois heróis sem ser maniqueísta, né? Então não é aquele negócio Exato. assim, o Arqueiro tá certo sempre e o Lanterna tá errado sempre. Cara, a forma como o Arqueiro trata o Drogadito quando descobre que ele tá se drogando é surreal. Então você olha, é surreal mesmo. Ele entrega o moleque, ele basicamente entrega o moleque à própria sorte. Se não tem a Canário, o Lanterna ali, ele ia abandonar tipo, você que se foda. Então, que isso é abordado nas histórias até hoje, né? Tem um certo ressentimento ali, que alguns autores exploraram mais, outros menos, mas tem um certo ressentimento entre os dois. E é legal, né? Porque ele brinca com isso. A culpa não é do Hal Jordan, o cara tá viajando a galáxia. Ele, obviamente, se desconectou dos assuntos da Terra, é normal, né? Então, eu acho muito legal quando a galera consegue fazer isso sem pregar um maniqueísmo de esse é o jeito certo de pensar, esse é o errado. Não, cara, a gente tá representando dois jeitos que dependendo da situação, podem ser o certo, né? São duas pessoas tentando fazer a coisa certa. Então isso é legal, mas como eu falei, é uma história que eu li nesse período aí do Drogadito, eu tenho exatamente esse encadernado aí, mas não chegou a me marcar nesse nível, né? Então, legal. Cara, a segunda HQ que... Meu quarto lugar, né? Segunda HQ, meu quarto lugar, é o massaveísmo do Geoff John chamado A Noite Mais Densa. Né? Então eu lembro a loucura. Lembrem-se, eu não me lembro que ano, isso é 2008, né, Barba? A gente não 2010. 2010, a gente não tinha ainda essa invasão de títulos de zumbi que a gente tem hoje e tal. Então não era comum naquela época essa mistura de zumbi com super-herói. E aí, de repente, você vê na capa das revistas o Superman zumbizado, o Batman zumbizado, a Liga zumbizada, como é que era o nome dele? O Rapina, vindo do inferno, voltando e matando gente. Você fala, cara, que isso que eu tô lendo aqui? Né? Então, é um negócio assim que
que é muito doida. É um massaveísmo, eu acho que é uma história que não tem nem de perto a profundidade do título anterior que a gente citou, mas, cara, me marcou muito porque eu ficava doido. Eu falei, cara, cadê? Cadê a Noite Mais Densa especial? Cadê não sei o que e tal? Pô, invadiram o Smallville, caraca, vou matar os pais de Superman, tal. Porra, cadê o Hal Jordan? Cadê não sei o que? Então, foi uma história que marcou demais, né? E hoje eu acho que ela é lugar comum. Quem for pegar para ler, talvez não vai ver nada diferente do que você está vendo em Decomposição, em Zumbis Marvel, em The Walking Dead, por aí vai. Mas, cara, ela me marcou muito na época porque era um negócio que estava muito longe de ser um negócio regular no mundo dos super-heróis. Então tá aí, esse é meu quarto lugar também pelo impacto, né? Show de bola. Meu quarto lugar, cara, vai para o material que a gente estava falando ainda há pouco, né? Vamos lembrar tudo questão do quanto esse material impacta na gente, que é o Crepúsculo Esmeralda. Eu tenho... Quando eu comecei lá as leituras de quadrinhos, eu consegui esse encadernado da Editora Abril, que tinha sido publicado em 95, né? Que tem o Hal Jordan com aquela roupa, armadura, né? De Parallax e tal. Peguei esse material. Eu li, mas não tive uma grande ligação com o personagem, porque eu ainda não entendia muito bem os conceitos de Senhor dos Anéis, dos Lanternas Verdes, tá? E eu não tinha nenhuma ligação com o Hal Jordan. Aquele material pouco fez sentido para mim, então, inicialmente, eu não tive grande apreço por aquilo. Em 2009, justamente, a Panini começou a republicar muita coisa, e com a previsão da chegada da Noite Mais Densa, ela começou a trazer cada vez mais materiais das Lanternas Verdes, e ela republicou num capa-cartão justamente a Noite Mais Densa, o Crepúsculo Esmeralda com o Novo Amanhecer. E aí eu tive já um contato sabendo quem era a tropa, sabendo quem era o Hal. Afinal de contas, eu tinha lido um pouco antes o material dele com o Arqueiro Verde, que tinha sido publicado 3 anos antes. Então, aquilo naquele momento me pegou. Falei, cara, que porra de história é essa? É o tipo de história que eu queria ler. É o tipo de história que naquele momento eu já era um leitor maduro, né? Eu já era um leitor terminando faculdade. 2009 eu já estava formado. Então, eu já estava trabalhando, já era uma outra visão, sem ser a visão de criança, e uma visão com conhecimento do personagem. E aí sim eu falei, cara, esse material é diferente. Porra, que quadrinho foda. Então, Crepúsculo Esmeralda ali, em 2009, me marcou muito e me fez gostar ainda mais da tropa, me fez gostar ainda mais dos conceitos dos Lanternas Verdes, que, porra, a cada nova leitura eu fui admirando mais e mais. Então, meu quarto lugar é o Crepúsculo. Tá? Vamos para o terceiro lugar. Alesão, manda aí. Dessa vez eu não vou copiar o teu quarto lugar no terceiro lugar, eu vou copiar o do Lucas. Ele falou da Noite Mais Densa, cara, eu não vou pegar a Noite Mais Densa, a run como um todo, embora ela com certeza tenha lugar entre as minhas favoritas, mas o tie-in da Noite Mais Densa da tropa, que é o Eclipse Esmeralda, galera. Eclipse Esmeralda, para mim, é impressionante, cara, porque você vê realmente... É do Peter Tomasi e do Patrick Gleason, né? Desenhado pelo... o Patrick Gleason que desenha, obviamente. Então, cara, é sensacional você ver como o Tomasi usa a tropa nessa situação de contingência de uma horda de mortos-vivos vindo dominar. Se você está esperando massaveísmo, como disse o Lucas, cara, você tem cenas absurdas, né? Como, por exemplo, essa chuva de anéis aqui, destruindo todas as defesas dos Lanternas Verdes, dos Anéis Negros chegando, a ponto de arregaçar, cara, em seguida, os escudos de Oa, cara. Tipo, você tem cada painel, cada quadro da HQ é uma coisa impressionante. Então você fala assim, não é só a virada de página, né? Uma dada hora ali, o Kyle morre, o Anel Verde sai do dedo dele, tá indo embora. Eu já falei dessa cena 1000 vezes, porque eu acho que é um baita do impacto. E aí o Guy lança uma corrente para segurar o anel do Kyle, para não ir embora, e ele se finca, que nem uma âncora, tá ligado? E o anel lá em cima, ó, tentando ir embora, e ele usando toda a força de vontade dele para falar assim, não, pera aí, o Kyle não pode estar morto, tá ligado? E aí você tem não só essas cenas muito bem pensadas na saga, como você tem também, cara, aquilo que todo mundo curte, né? Referências à Crise das Infinitas Terras, o caralho. Então, assim,
é muito bem escrito nesse ritmo de quem está procurando uma história dinâmica, né? Dentro do que está acontecendo num grande evento nesse cânone dos Lanternas Verdes, e ao mesmo tempo tem tudo que você está procurando. Então, assim, de novo a história do Arroz e Feijão, mas assim, é aquela que fica marcado na tua cabeça. E eu li isso recentemente, né? A DC publicou esse encadernado. Eu não lembro se foi 2022 ou ano passado, 23, cara. Então, assim, da primeira vez eu li, achei bacana, mas quando eu peguei o encadernado e peguei para reler, você fala assim, não, cara, você já tá lendo com uma outra maturidade e tal. Você olha e fala assim, cara, não é à toa que marcou tanta gente quando foi lançado originalmente. Porque realmente isso daqui é uma aula de como se fazer uma HQ empolgante, com um bom roteiro, e sem nada assim que você fale, ai, nossa, espetacular. Não, o cara ele só sabe realmente mexer com todos os elementos de maneira brilhante. Espetacular. Lucas, terceiro lugar, manda ver. Cara, meu terceiro lugar é uma história de 2004 do Mark Waid, né? Naquela época ali a DC estava bem diferente, a gente não tinha Lanterna Verde, Barry Allen estava morto, a gente não tinha essa enxurrada de títulos contando histórias do passado que a gente tem hoje, e aí, se eu não me engano, foi a Mitos, né? Trouxe esse encadernado de volta à Era de Prata do Mark Waid, que é uma história, algumas histórias do passado do Lanterna, Hal Jordan e do Barry Allen, né? E, cara, é aquele tipo de história que quem acompanha o Mark Waid sabe, bem leve, bem tranquila, né? Sem pretensão de mudar o mundo. É uma história assim, cara, olha a amizade desses divertida. dois caras, olha essas aventuras, divertida. Só que aquilo teve um impacto muito grande, cara, porque Barry Allen, para mim era história, né? O Barry Allen é o Flash que morreu na crise, mas nunca tinha visto ele fazer nada. E o Hal também, o contato que eu tinha tido com ele era da noite final, né? Onde ele, depois de fazer muita cagada, depois dele ir lá e morre para se sacrificar. Então deu assim uma outra visão, uma outra dimensão de caraca, quem eram esses caras. E também foi meu primeiro contato com a Era de Prata. Então você fala, pô, que legal, claro. Muita coisa absurda, né? Se a gente for querer transformar aquilo no mundo real, mas, cara, extremamente divertido, extremamente leve, sabe? Uma leitura que ela flui de um jeito absurdo. Eu não me lembro se eram 148, 200 páginas, 250, sei lá, mas, cara, voa, a leitura, ela voa, assim, então é um negócio de louco. Como eu falei, né, a gente não tá olhando aí pela melhor escrita, melhor não sei o que, tá olhando pelo impacto, e aquilo ali na época me impactou pra caramba, a ponto de, eu guardava na época, né, eu era moleque, guardava minhas coleções lá, aqui tá DC, aqui tá Marvel, essa HQ eu deixava separada, porque vira e mexe eu ia lá e pegava ela pra ler de novo, né, lembrem-se, a gente tava saindo da década de 90, então tinha muita coisa sombria, muita coisa pesada, muita coisa difícil de entender, e aí de repente cai na minha mão, garoto, uma história que, cara, é totalmente o oposto disso, é leve, é tranquila, é divertida, então pegou assim pesado, e isso foi antes do retorno do Lanterna, né, então foi uma edição assim muito bem-vinda, cara, quem curte a escrita do Waid vai gostar desse material, se caso não tenha lido ainda. Espetáculo. Cara, o meu terceiro lugar já foi falado aqui antes, e como o Lucas disse, não é uma grande história, mas ela tem um impacto enorme para mim, que é a do Mogo. Cara, eu li esse material quando saiu esse encadernado do Alan Moore, né? Melhores histórias da DC pelo Alan Moore. Inclusive, é a primeira vez que essa história foi publicada no Brasil, é a primeira aparição do Mogo no Brasil, embora ela seja de 85, do Alan Moore com David Gibbons. Ela só foi publicada aqui pela Panini em 2006, nesse encadernado. E, porra, eu tava justamente naquela de conhecer mais a respeito do universo DC. Eu entrei depois no universo DC, eu fui me aprofundando depois, e até certos nomes, a gente se ligar em questão de quem era o roteirista e realmente passar a se preocupar com isso, era uma coisa que talvez eu ainda não tivesse tão focado. Sabia quem era o Alan Moore, porque eu tinha lido Watchmen, sabia quem era o Frank Miller, mas não era uma coisa que estava tão intrínseco no que esses caras estavam produzindo, que esses caras já tinham produzido. E aí saiu um encadernado desse, Melhores histórias, as histórias da DC pelo Alan Moore, não lembro exatamente o título. E aí eu li, não conhecia absolutamente nada do que tinha ali, fiquei maluco, obviamente, com a história do Superman, né, Para o Homem que Tem Tudo. E quando eu li essa do Lanterna, eu falei, cara, que sensacional essa possibilidade, né,
dos lanternas serem qualquer merda que eles inventarem, né? Qualquer bicho bizarro pode ser um lanterna. A gente fica tão preso no... Todos os heróis da galáxia são humanoides e tem 2 braços, 2 pernas, pode ter só um olho, mas não tem nada tão diferente. Porra, existe um planeta... Achei um conceito tão absurdo, né? Eu vi o tamanho da genialidade do Alan Moore de brincar com a ficção científica, de brincar. Eu falei, cara, isso é genial. E eu sou um cara que tem uma memória péssima para guardar quadrinhos. Eu tenho uma memória razoável para filmes, tá? Se estiver passando um filme, eu tô mudando de canal. Eu vi 2 segundos do filme, eu sei dizer provavelmente qual é aquele filme. E de muitos filmes. Mas os quadrinhos são uma merda. Eu não guardo as histórias. Eu não guardo nada. Péssimo. Mas se tem uma história que eu tenho guardada na cabeça, como ela se desenvolve, é essa história do Mogo, que eu li trocentos anos atrás. Então, é uma história que marcou demais para mim. Então... Mogo não comparece às reuniões, é meu 3º lugar por causa do tamanho desse impacto que teve descobrir o Alan Moore escrevendo Lanternas Verdes e descobrir que pode ter um lanterna, pode ter um personagem que seja um planeta, né? Então entra aí no meu 3º lugar. Alesão, 2º lugar. Então agora bora pra parada pesada. Parada pesada. Essa é pesada e essa é bem escrita. Jim Starlin com arte do Mike Mignola. Odisseia Cósmica, cara, não tem o que dizer. Quando eu peguei o John Stewart, né? Para quem não sabe, na Odisseia Cósmica, o Darkseid consegue a equação antivida, ela sai do controle, e aí ele pede ajuda da Liga da Justiça para tentar controlar a equação antivida. E aí o Ajax, né? Ajax, o marciano, o caçador de Marte, vai junto com o John para Shanxi tentar desarmar uma bomba que foi armada lá e que vai aniquilar o planeta. E, cara, o John tá muito numa pegada... Tá tranquilo, tá favorável, deixa comigo, maior arma mais poderosa do universo. Não é, Diego? Tá fazendo. Tira ele, dá amarelo pra ele, dá cartão amarelo pra ele, foda-se. Dá cartão amarelo pra ele, cara. Não é, mas não é. Tá sinalizado, tudo bem. E, cara, eles chegam por lá e eles seguem naquela postura e o Ajax falando pra ele, o caçador falando, cara, calma lá, a gente tem que ter responsabilidade, a gente não, sabe, as coisas não são tão simples, né? Existe a lei de Murphy por aí, vamos respeitar. E quando o cara chega para contornar uma situação que seria fácil, né? É só desarmar uma bomba e você tem a arma mais poderosa do universo. A bomba é amarela e naquela época os anéis dos Lanternas Verdes eram suscetíveis a uma impureza da bateria central de Oa que deixava o anel com a vulnerabilidade ao amarelo e, portanto, inútil. E aí há um genocídio, não é isso? Inútil. Estou aniquilado por esse cartão amarelo. E aí há o genocídio da população de Shanxi e isso, cara, muda o John Stewart dali para frente. A gente viu ele surgir ali naquela run que a gente acabou de falar, do Dennis O'Neil e do Neil Adams. Ele surge no 3º arco ali, né? Como um novo Lanterna Verde, só que a partir da Odisseia Cósmica, cara, a vida do John se altera até hoje, né? Até hoje ele ainda tem reflexos da cagada que ele fez em Shanxi, porque por culpa da arrogância dele, da falta de previsão da cabeça dele, ele deixou o planeta inteiro sucumbir. Então, para mim, aquilo foi um impacto absurdo quando eu li na época. Falei assim, caralho, tipo, é isso aí, mano. Vamos ser um pouquinho mais humilde. Então, Odisseia Cósmica. Ale, você já foi mais humilde. Eu não sei se você vai lembrar, mas depois o John Stewart, em decorrência disso, ele passa até um tempo na cadeira de roda, né? Sim, ele perde o movimento das pernas. Ele se machucou e tal, não. Tipo, o cara, a culpa dele era tanta que as pernas dele não funcionavam. Foi muito bem explorado isso aí, cara. Eu gosto bastante dessa história também. Aliás, essa história é uma aula de humildade pro Superman, porque ele batia em todo mundo e de repente ele chega e, cara, todo mundo é páreo pra ele. É uma aula de humildade pro Batman, porque o Batman julga o tempo inteiro. Me esqueci o nome do personagem que até ajuda eles na resolução final, que ficava pelo esgoto. Eu li essa porra semana passada, você vê, eu não guardo nada. Me fugiu o nome.
É uma aula também, porque o Batman julgava o cara e no final o cara era, porra, gente boa pra caramba, tal, ele sente pra caramba a perda do cara, e é uma aula de, olha aí, tu se fudeu pro Jason Blood, né? Porque o Jason Blood tava doido pra não ficar mais com o Etrigan, e aí você fala, pô, cara, então, vai ter que voltar, achou, volta lá pra você ver. Cara, então eu gosto muito disso aí, cara. A história cósmica em si é legal, mas quando você vai olhar assim, o que ele apronta com cada um dos personagens é sinistro. Eu acho que só o Ajax se salva, né, cara? De todo mundo que tá lá, assim, de tomar na cabeça. Não, porque ele acaba sendo impactado também pelo fato de não, mas tô falando assim, mas não teve nada que ele fez. Eu tô falando assim, tipo, não teve uma lição pra ele foi impactado pela cagada dos outros, né? Sim. Então isso é legal. Agora tu falou do Jason Blood aí, de férias com o ex, né? É isso aí. De férias com o ex, ó. Mandou pensar. Não, aquilo ali foi esculacho. O cara já tava, pô, agora eu tô tranquilo, vou ficar em ele paz. Ele tá lá, coroa, vou morrer. Ó, chegou agora na praia, aqui tá saindo da água. Teu encontro. E aí veio a porra do Etrigan. Cara, eu Muito não acredito. Bom. Eu vou precisar verbalizar isso. Eu não acredito que alguém comparou a Odisseia Cósmica do Jim Starlin com de férias com ex, cara. Barba, se dê um cartão vermelho. Se dê um cartão. Aponta pra você mesmo, assim, se dá um cartão, cara, que deu ruim. Mas muito bom. Muito bom. Vamos lá, manda o teu segundo lugar aí, Lucas. Cara, meu top 2 é uma história que talvez ninguém lembre, tá? Ela foi publicada no Brasil em Liga da Justiça 10 da Panini e ela saiu originalmente em Green Lantern 150, tá? É uma história do Judd Winnick chamada O Começo do Fim. Nessa época, o Kyle tinha acabado de receber o poder do Ion, né? Para quem não está acostumado, o Ion ele é como se fosse o Lanterna Verde mais poderoso. É como se ele tivesse a força da bateria, né? E aí, cara, o Kyle passa a poder fazer virtualmente tudo. Gerar comida, fazer água brotar do chão, tá em vários lugares ao mesmo tempo. Ele se torna uma espécie de deus. E ele começa a usar esses poderes, né? E aí, pô, até aí, beleza. O cara vai resolver todos os problemas do planeta, né? E tal. E ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo, maravilhoso e tal. E aí tem uma reunião da Liga da Justiça e ele sente que o Superman tá incomodado com ele. E aí ele vai conversar com o Superman e fala, cara, se não fosse você, eu talvez achasse que você tá incomodado, porque agora eu sou mais poderoso que você, e etc e tal. E aí o Superman fala pro Kyle que ele tá passando um limite, que não pode ser passado. Ele falou, cara, a gente ajuda os humanos quando algo extraordinário tá acontecendo. A gente não vive a vida deles por eles, né? Precisa ter bombeiro para apagar incêndios, precisa ter polícia para resolver os problemas. E outra, você tá atuando tanto que já estão se criando religiões baseadas na tua figura. E aí ele fala, pô, mas na tua figura e na da Diana tem também. Ele mas a gente está atuando há décadas. Você começou tem poucos dias. Então, tipo, porra, você está ultrapassando todos os limites do aceitável. E aí o Kyle fica matutando aquilo na cabeça e uma das cenas seguintes é ele vendo um prédio pegando fogo. E aí ele se segura para não atuar e o corpo de bombeiro consegue entrar e resolver. E aí depois tem uma cena muito legal dele sentado, acho que é na beira de uma escada, conversando com Alan Scott e comentando que tomou uma chamada do Superman e que, cara, o Superman estava certo, né? Que ele estava passando de todos os limites do aceitável e tal. O legal dessa história é que é uma edição comemorativa e a 150, então a gente vê o Kyle revisitando a origem dos Lanternas. Hoje em dia, você fala, pô, Lucas, tem um monte de história contando isso. Mas lembrem-se, a gente está falando de 2002. Então, era algo que estava perdido para a maioria das pessoas, né? Então, é uma história, assim, cara, extremamente emocional. Eu acho que ali, eu falei, meu lanterna favorito é o Kyle, e ali isso fica mais evidente. Cara, ele tem a humildade, a capacidade de dei mole, errei, vou corrigir, e aí ele abre mão do poder do Ion, né? Ele faz algumas coisas legais ali, abre mão e fica com um poder, ele continua com o símbolo do Ion no peito, mas ele fica com um poder mais, vou chamar de moderado, mais dentro do razoável e a coisa segue. Cara, me marcou muito porque é uma história que tem um subtexto que é muito incomum para uma mensal, né? Então é uma história que me pega forte aí. Lembra, conhece essa? Barba, Lê?
Não Essa peguei, história não é peguei. muito maneira, cara, e eu vejo muito paralelo nessa parada de criar filhos, tá ligado? Porque você, como pai, o teu primeiro impulso é daqui que o pai abre o iogurte, daqui que o pai te ajuda a se vestir. E, cara, chega numa idade que a criança precisa saber fazer a parada sozinha. Então, às vezes, você tem que se segurar e deixar ela se fuder um pouco para botar roupa, para abrir o iogurte, para abrir o pacote do bombom, para ela começar a se virar sozinha. Então, eu acho que ela muito, cara, é o que você falou. Ela tem um tom muito especial para estar numa mensal e ela é realmente fora da curva, como você curte usar. Eu acho maneiro. Muito, muito bom. Não conhecia. Se eu tiver a oportunidade, vou dar uma olhada se ela foi republicada em algum lugar para ver se Tu eu não tenho tem a essa chance mensal, de ler. não, Barba? Não, cara, você está falando de material que foi publicado pela Abril ainda? Não, isso foi Panini. pela Panini, naquela primeira série. Começo número dos anos 10. 2000, assim. Ah, pensei Começo que ia dos pegar anos essa mensal 2000, nessa época. começo dos anos 2000 eu não estava comprando nada de quadrinho de super-herói mais. Eu tinha largado, eu estava só nos mangás. Eu fui retornar justamente com... Aí eu fiquei comprando só em sebo, que aí foi quando eu peguei a Liga da Justiça. Aí eu comecei a comprar muita coisa da DC no início dos anos 2000 em sebo. Aí eu comecei a me aventurar no universo DC. Antes eu era Marvel, eu comprava na banca Marvel, comprava uma ou outra minissérie da DC, alguma coisa, mas era coisa pontual. Mensal eu não comprava da DC. Tanto que eu não peguei nada disso. O meu segundo lugar é justamente a origem do Kai. É justamente pegar aquele primeiro arco dele, só que eu não peguei isso nas mensais. Porque isso aí, eu não sei se era no Superman, eu não sei em que... Superboy. Enfim, eu não peguei nada disso nos anos 90. O Kyle era o personagem que eu conhecia como Lanterna Verde, tinha lido o Lanterna com o Surfista Prateado, tinha visto ele no Marvel vs DC, tinha tido vários contatos. Para mim, ele era a personificação de Lanterna, gostava muito do visual dele, gostava do fato justamente dele ser o desenhista, né? E dele usar muitos construtos em cima disso, mas eu não fazia ideia da origem dele. E entra no meu segundo lugar quando, em 2009, eu comprei a edição da Panini que trazia o Crepúsculo Esmeralda e o Novo Amanhecer. O Crepúsculo já entrou no meu quarto lugar, e o segundo, com a origem do Kyle, que é o Lanterna, que me foi apresentado como Lanterna, e eu achei absurda aquela história, né? Então teve todo o impacto de eu finalmente ver como esse cara virou Lanterna, e ele tinha sido um Lanterna junto comigo, descobrindo quadrinhos, e toda aquela tragédia que já apareceu aqui em outros programas e tudo mais. Então foi uma história que eu falei, caralho, essa é a origem do cara? Então, aquele Lanterna divertido, que ele tem uma aura divertida, as histórias são divertidas, tudo que eu fui lendo posteriormente, eu não tinha imaginado que ele tinha tido um passado, uma origem tão pesada quanto essa. Por isso que entra no meu segundo lugar ali o Novo Amanhecer, que eu só li em 2009 com o encadernado da Panini, mas realmente, nada de mensal eu estava pegando ali, nesse momento eu não pegava mensal nenhuma, as únicas coisas mensais que eu pegava era mangá da JBC e da Conrad. Pô, posso te falar um negócio, cara? Essa revista da Liga da Justiça era sensacional. Muita coisa está sendo republicada agora, né? A Sociedade da Justiça e tal. Mas essa fase do Lanterna do Kyle era aquela revista de aventura bem feita, mano. Então tem muita sacadinha ali que eu ouço a galera falar pouco, né? Porque é uma revista que não ganhou os holofotes, não foi super falada, mas tem muita sacada legal ali, cara. Eu não sei, você não é o cara que vai atrás de mensais antigas, né, Barba? Não. Mas se tem alguém aí que eu falo muito, vou comprar o ônibus da Sociedade da Justiça. Tudo bem, no ônibus da Sociedade da Justiça tem algumas coisas inéditas, mas, pô, cara, quem curte, tem esse tesão de, vou pegar a mensal antiga, tem muita coisa legal ali, cara, naquelas primeiras mensais que não foi republicado, né? Sociedade da Justiça e Novos Titãs, Liga da Justiça e Novos Titãs em especial. Essa fase do Lanterna vale a pena, cara, para quem curte. É maneira, né, Lucas? Porque logo depois que o Romar sai do Kyle, e quem assume é o Judge Winnick, que tem muita história boa também do Kyle, né? Tem essa, o começo do fim, e na lista que a gente fez, tem aquela outra, o Círculo Negro, também é do Judge Winnick. Então, sim. É um cara que sabia também trabalhar muito bem, especialmente o Kyle Rayner. E é essa fase aí que tá na Liga da Justiça da Panini, que, como você falou, não saiu em nenhum outro lugar a não ser nessa primeira fase mensal que a Panini publicou. E eu não acho que vai, né, Ale? Porque não era uma parada badalada, né? Não, é feijão com arroz. O Flash do Jones saiu porque o Jones ficou badalado. E aí, porra, exato. acho que tudo que o Jones botar a mão é algo, publicaram a
como é que é o nome? Stargirl, né? Stargirl? Stargirl. É Stargirl. Publicaram Stargirl, cara. Então, assim, porra, tudo que o Jones Qualquer meteu a mão, coisa. cara, tudo que ele meteu a mão, a galera vai publicar, vai botar. Mas esse Lanterna é bem legal e ficou esquecido, né? Essa fase ali do Caio. Enfim, para quem curte mensal, sei que não é o caso do Barba, eu gosto pra caramba. Pra quem curte, tem essa vibe, vai atrás que não vai se decepcionar. Alesão, pra gente fechar, primeiro lugar Bora da lá. lista, jogo rápido. Primeiro lugar, Crepúsculo Esmeralda / Novo Amanhecer. Isso aí é disparado por conta da questão emocional. Eu estava começando a ler quadrinhos de super-heróis, começando ali pela morte e retorno do Superman, e já desemboquei depois do retorno do Superman. Estava na Queda do Morcego e Crepúsculo Esmeralda. Então, aquele encadernadinho da Abril do Crepúsculo Esmeralda, para mim, foi coisa de cabeceira. Eu li, sei lá, umas 15 vezes. E quando começa, na revista do Superboy, a fase do Caio, Novo Amanhecer, com a Alex DeVitt, dentro da geladeira, cara, aquilo ali foi uma coisa é chocante, né, cara? É chocante porque ela era o centro do Caio, ela era a pessoa racional da relação, ela era a pessoa madura e que estava botando o Caio no eixo de estar ali, cara, inseguro, meio perdido, meio às vezes brincalhão, meio tipo o Aang no desenho do Avatar ali, a lenda de Aang, querendo mais brincar do que treinar, e ela punha um pouco de juízo na cabeça do cara, e de repente, cara, ele perde todo o chão. E como o Lucas falou, o Caio tem muito dessa coisa do. Ele é um moleque um pouco mais velho do que a gente, porque na época eu ainda não trabalhava e ele sim. Então você via muito das frustrações que ele tinha ou das ansiedades que ele tinha, refletindo as nossas, né, os nossos comportamentos da época. Então, para mim é muito, muito impactante o Crepúsculo Esmeralda, o Novo Amanhecer. Por isso, primeiro lugar. Show. E você, Lucas? Cara, pra mim não tem como não ser o Novo Amanhecer, né? O Crepúsculo Esmeralda eu só fui ler muito tempo depois, mas na época o Novo Amanhecer saiu na revista do Superman e do Superboy, né? Saiu um pedaço em cada. E é o que o Ale falou, acho que além do impacto de você ter a história da geladeira e tal, tem toda a relação de ter um cara novo assumindo um legado e se vendo no meio do universo DC. E de repente esse cara tá para mim, na melhor fase da Liga da Justiça de todos os tempos. Então, assim, cara, é uma pedrada atrás da outra. Você fica, cara, o que tá acontecendo com a vida desse cara? E o Ale falou um negócio que é bacana também. Os heróis ali naquele momento eram todos muito sisudos, né? Uma Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha, o Batman é louco de pedra, né? O Superman não erra, então ele é um modelo, é o grande modelo, e você não tinha outros heróis com os quais se relacionar. Naquele período ali da década de 90 estava todo mundo muito extremista. E aí chega o Caio, chega o Wally, que também é mais leve, depois chega o filho do Lanterna, do Arqueiro Verde, que eu não sei que o Connor Hawke. Não sei onde enfiar o moleque, mas enfim, chega ele também. Então você tem dentro da liga os caras sisudões, tem até um anjo circulando ali no meio da galera, mas você tem, cara, tem um anjo, tem um Superman, porra, e tem um moleque que pegou um anel que ele sabe muito bem o que ele faz com aquilo, tem um cara que tá assumindo o manto do tio ali, então, tipo, isso pegou. E tudo começa naquela ediçãozinha ali, naquela mensal. Essa é uma das poucas, Barba, que eu fiz questão de pegar nos 3 formatos que saíram aqui. Ela saiu na mensalzinha, ela saiu nessa coleção, nesse caça-níquel da Eagle Moss, e ele saiu também nesse encadernado de 2009. Né? E, cara, é muito, muito legal. Assim. Então, acho que para quem curte o Caio é bizarro de emocionante. O Caio foi durante muito tempo o personagem da DC que eu mais me identificava, não é o que eu mais gostava, mas o que eu mais me identificava. Então ela é o meu primeiro lugar aí também. Ô, Lucas, vale dizer, se tu falou que pegou em todos os formatos, eu fui atrás de comprar a edição importada do Crepúsculo Esmeralda, que brilha no escuro, porque eu falei, cara, eu quero ter isso aqui do jeito que saiu lá, né? Então tem a capa que brilha no escuro, que eu acho que é Lanterna Verde 56, alguma coisa cara, assim. Cara, eu tenho na Tu parede. tem na parede, né? Autografada aí pelo CGC. Eu tenho autografada pelo Ron Maz na parede. Eu peguei ela também, que brilha no escuro. Ela cara, é sensacional. É sensacional. E que capa, né, cara? Aquela capa dele já vestido de Parallax e tal. É uma parada icônica pra cacete, né? Não tem jeito. Espetacular. Bom,
Eu coloquei em segundo lugar justamente essa fase aí, né? Mas o primeiro é porque, embora já tenha aparecido na lista, e sim, tá longe de ser a melhor história, mas A Noite Mais Densa, ela tem um significado a mais pro Barba. Pra gente estar aqui hoje, provavelmente isso, A Noite Mais Densa é importante. Voltando, não estava comprando absolutamente nada de revistas mensais, comprava os mangás e comprava somente quadrinhos com esse tipo de proposta. Melhores aventuras do John Barney, a história clássica tal. Eu não comprava absolutamente nada de revista mensal. Nada. Vamos lembrar que eu também era um leitor muito mais de Marvel, estava descobrindo muito da DC por causa de coisas que eu comprava no sebo, estava criando uma coleção de DC no sebo, mas tinha um afastamento muito grande de qualquer coisa de banca que não fosse mangá, ou esse tipo de relançamento, algum capa dura que fosse sair. Até que a gente acompanhando os Omelete da vida aí, surge a notícia de que vem aí A Noite Mais Densa e tal, surgem as primeiras imagens, o negócio vai sair daqui a um ano, eu começo a me empolgar e vou comprando esse encadernado, né? Já tinha me inteirado mais a respeito dos Lanternas com a edição do Alan Moore, com a edição do Dennis O'Neil e do Neil Gaiman, do Neil Adams, tava pegando ali, peguei o Crepúsculo, falei, cara, isso é uma porrada absurda, tô empolgado, sim, para Lanternas Verdes. Em 2010, quando o negócio chega, eu vou na banca, cara, eu começo a comprar a revista mensal da Lanterna Verde. Eu acho que eu nunca tinha comprado, assim, mensalmente uma revista da DC na minha vida. Então, eu comecei a comprar a revista mensal da Lanterna Verde para ler, porque eu sabia que em determinado momento ela ia chegar, a Noite Mais Densa ia bater. E eu queria estar ali pegando. Aí era daquela contagem regressiva para a Noite Mais Densa, ou começa aqui o prelúdio. Eu falei, cara, eu vou começar a comprar essa merda. Então, a partir daquele momento, eu voltei às bancas e eu acho que foi a primeira vez que eu comprei, assim, tirando ali uma queda no morcego que eu tentei comprar alguma coisa e tudo mais. Primeira vez que eu fui na banca e fui comprar revistas mesmo. Vou comprar revista. Foi a do Lanterna Verde. Então, eu passei a me apaixonar de verdade pelos Lanternas ali, porque ali eu vi os Lanternas como funcionavam de verdade. Foi a primeira vez que eu tive um contato direto com a tropa. E, porra, então tem uma importância absurda para mim o Noite Mais Densa pro que eu construí em relação a gostar da DC, em relação a gostar dos Lanternas, em relação a voltar a ter a frequência de ir na banca procurar quadrinhos de super-herói, que eu estava totalmente afastado daquilo. Depois da Noite Mais Densa, a gente vai se aproximando ali de Renascimento, né, de 952 e tudo mais, e aí eu fui engrenando e voltei a comprar quadrinhos de verdade, e principalmente por causa da DC eu entrei nisso. Mas tudo começa lá atrás com Noite Mais Densa, que eu falei, cara, eu vou ver que porra é essa de quadrinho. E eu não esqueço nunca do Aquaman zumbi com aqueles tubarões comendo a galera, aquele negócio. Cara, esse quadrinho é foda demais, que parada legal. E eu voltei, então, por causa disso. Então tem essa importância toda aí de Noite Mais Densa para mim, por ter me trazido de volta para as bancas e para os quadrinhos de super-herói. Então Noite Mais Densa entra aí como o primeiro lugar da minha lista e toda aquela fase aí. Foi isso, galera. Curtiram o programa? Foi legal, né? Maneiríssimo. Bom demais, cara, bom demais. Divertido mesmo. Sempre bom falar de Barba, quero deixar só uma menção honrosa, cara, que é Lanterna Verde Terra 1, da Corina Becco e do... Eu esqueci o nome do outro cara. Eu acho sensacional como eles realmente conseguem pegar tudo isso que a gente está falando de Lanterna, que está dentro de uma certa normalidade, mesmo você falando de Grant Morrison e Alan Moore, que extrapolam um pouco mais, mas está dentro de alguma coisa meio esperada, e eles trazem um Lanterna Verde que tem aquele clima de filme de ficção científica, estilo Alien e Planeta dos Macacos, e, de novo, eu acho que é uma coisa que sai do lugar comum do Lanterna Verde, muito bem executado, muito bem escrito, então acho que vale a menção honrosa. Era só isso que eu ia acrescentar. Muito bom. Lucas, quer acrescentar mais alguma coisa? Cara, não, acho que a gente fez uma lista bem divertida aí para quem não leu nada do Lanterna, né? E queria só então falar um comentário de curiosidade. No desenho Superman, a série animada, tem um episódio do Lanterna Verde e é o Caio, né? Então, quem gosta aí de desenho e tal, curte essa época, dá uma revisitada lá. Claro, é uma versão do Caio
talvez não tão elaborada, ele aparece num episódio só, é meio que Superman participando da origem dele, é diferente, não tem ninguém na geladeira, né, e tal, mas afinal é para as crianças assistirem na televisão, mas, cara, é bem legal, assim, e para quem curte, vale, e gosta do Kyle, vale a curiosidade aí, também vale conferir. Muito bom. E, galera, se vocês curtiram o estilo desse programa, se vocês curtiram aí, não só o top, mas todo o papo que rolou antes, deixa aí seu comentário e diz qual outro herói ou grupo de herói você gostaria que a gente fizesse algo nesse estilo, tá? Então, deixe seu comentário aí que a gente está sempre monitorando. Virão outros programas com certeza, mas a sugestão de vocês é sempre bem-vinda e fica aqui anotadinho. Do mesmo jeito que se preparem, que, porra, empolgadíssimo aqui com os nomes, os títulos das histórias da Lanterna Verde. Vai sair um programa de curiosidades aqui, com certeza, em breve, porque tem muita coisa bizarra para a gente buscar ali para trazer um programa especial sobre isso, como títulos bizarros, traduções estranhas e outras coisas que a gente consiga garimpar por aí. Aguarde que a gente vai preparar essa pauta aqui, que já tá programada para um futuro próximo, tá? Então, esperamos demais que vocês tenham curtido o programa. Voltem mais vezes, assistam a gente nos 2 canais, ouçam a gente nos distribuidores de áudio, né, de podcast. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, com o Alexandre e com o Lucas, mais um BarbaCast da UB Editora. Até a próxima. Tchau. Valeu! Valeu!